Os Surfistas do Zuvuia, uma viagem interdimensional, de José Argüelles. Prefácio. Esse conto sobre o encontro que tive com meu duplo dimensional, o tio Joe Zuvuia, está intimamente relacionado com uma saga de vida e morte. Nem bem um mês depois que escrevi esse extravagante pequeno texto pela primeira vez, meu filho de 18 anos, Josh, junto com seu colega Mike, morreram instantaneamente numa colisão frontal de carros, perto de Fort Collins, no Colorado, às 2h35 da madrugada do dia 29 de outubro de 1987. No instante em que fui informado do fato por um agente policial, às 7h da manhã do dia 29 de outubro, meu mundo ruiu. Na medida em que lentamente tive de aceitar essa realidade que foi o evento mais crucial da minha vida, o evento que alterou meu destino, tive de admirar a relação existente entre o meu sósia dimensional e os acontecimentos que precederam e sucederam a morte de Josh. Várias vezes me ocorreu que a voz do meu filho, ou a do seu duplo dimensional, veio para informar ao meu duplo dimensional, insistindo para que eu escrevesse esse livro. Por quê? A morte é a entrada mais direta e irrevogável para a nossa próxima dimensão. Até escrever esse texto, eu nunca havia focalizado inteiramente a minha atenção e energia na realidade interdimensional. Por certo, eu tinha consciência da sua existência e havia tido mais do que a minha porção de experiências que penetraram o véu. Contudo, nada na minha experiência me fez supor da necessidade de um relacionamento continuado e duradouro com a realidade interdimensional. Quando comecei a escrever Os Surfistas do Zuvuia, em meados de setembro de 1987, Josh mal havia começado o ano como calouro no colégio da Universidade do Estado do Colorado, em Fort Collins. Apesar disso, nosso relacionamento havia entrado numa nova fase, e a nossa comunicação, tanto por telefone como por cartas, sem dúvida estava num nível mais elevado. Nosso sentido de identidade comum havia se afirmado e fortalecido através dessas comunicações. Na verdade, parte da minha inspiração para escrever Os Surfistas teve que ver com a minha necessidade de comunicar, numa linguagem mais simples, o significado e a importância da convergência harmônica para pessoas como meu filho e a sua geração. No domingo à noite, dia 25 de outubro, Josh me chamou. Ele tinha perdido a chave do seu carro e me pediu para lhe mandar a chave da Honda 78 que havia herdado da minha esposa e que fora seu presente de formatura no ginásio. Havia algo em sua voz que não era próprio dele, como se estivesse ligeiramente desesperado. Na manhã seguinte, embrulhei a chave num pedaço de papelão e incluí uma nota. As últimas palavras da minha nota para ele eram: a convergência harmônica ainda está acontecendo. Procure os UFOs, objetos voadores não identificados. Essa foi nossa última comunicação. Meu filho saiu com seu colega às 2h35 da madrugada, porque no início daquela tarde, Mike havia deixado suas chaves na cidade vizinha de Greeley. Josh estava levando Mike de Fort Collins para Greeley pela segunda vez naquela noite, a fim de ele recuperar as suas chaves. Mas a chave que deu partida na ignição do carro para aquela viagem depois da meia-noite transformou-se na chave para o reino. A realidade da outra dimensão interveio sem avisar. O assunto das chaves me entusiasmou. Em primeiro lugar, eu sabia que a morte de Josh era para mim a chave do que chamo de o grande mistério, a realidade interdimensional que penetra e informa totalmente essa realidade física, que nós, com demasiada frequência, supomos ser a única realidade.
Nas semanas e meses que se seguiram à morte de Josh, comecei a compreender que os surfistas do Zuvuia foi profético, visto que agora todo o meu ser está imerso numa exploração da realidade interdimensional. Deixe-me explicar como isso veio a acontecer. Os surfistas do Zuvuia brotou espontaneamente como uma resposta às necessidades imediatas após a convergência harmônica, as minhas próprias e as de vocês. Meu livro anterior, O Fator Maia, O Caminho Além da Tecnologia, que estava tão intimamente associado à convergência, é um livro filosófica e tecnicamente desafiador. Ele merece ser estudado e espero que seja durante bastante tempo depois da convergência harmônica. Eu já sabia que era preciso criar um caminho igualmente popular de informar as pessoas sobre a convergência em 16 e 17 de agosto de 1987. Exatamente porque tantas pessoas reagiram à poderosa energia daqueles dias sem conhecer a razão que existia por trás da convergência, os surfistas do Zuvuia veio a nascer. Foi como uma profunda corrente submarina que me empolgou, com ondulações de maré que se estenderam até os reinos distantes da Terra. O fato de o tema desse livro ser a realidade interdimensional me deliciou e mesmo me surpreendeu. No entanto, era um resultado natural da minha própria jornada depois da convergência. Por enquanto, digamos apenas que a convergência harmônica é a vida real, um capítulo real do tempo numa saga maia multidimensional. Trata-se da saga da qual as pedras mudas das ruínas dos maias são uma das mais simples indicações, pois a grandeza dessa saga épica ainda está inscrita no futuro. Durarite, o tempo da convergência. Cada um, desde Shirley MacLaine e Johnny Carson, até milhares de pessoas anônimas em pequenas cidades por todos os Estados Unidos e o mundo, de Leningrado na Rússia ao ensolarado Rio de Janeiro, foram arrebatados pelo ato. No entanto, a maioria das pessoas mal soube por que sentiu alguma coisa e soube que era hora de fazer isso. Levantar-se em hora mais improvável e saudar o sol. Por quê? Pelo fato de todos nós, por extraordinário que possa ser, termos sido apanhados pelo Zuvuia. É isso. O que as pessoas sentiram foi o chamado e o leve toque de Zuvuia. Zuvuia é o termo maia para o grande circuito de memória. É o canal direto da memória. Atua de modo individual e coletivo. O que é mais importante, ele nos une ao futuro e ao passado. Por quê? Porque Zuvuia é um encadeamento interdimensional. E todos nós somos interdimensionais. Você pode entrar no Zuvuia a qualquer hora, em qualquer lugar. Assim que tiver entrado, compreenderá que nunca perdeu de fato o contato com ele. Mas se perder esse contato, bem, nada mais fará sentido. E todavia o Zuvuia estará sempre presente. É ele que alimenta a sincronicidade e, consequentemente, é a linha de abastecimento para a magia. No deserto e nebuloso país de nossas vidas impregnadas pela tecnologia dos supermercados, aconteceu a convergência harmônica. E essa foi e é a nossa entrada para a vida maior, a vida mágica, mítica e mística da galáxia. A convergência harmônica foi e é o toque interdimensional do Zuvuia, conectando-se com a consciência da raça humana, dando-lhe o zuzu de que algo mais está acontecendo. E o que acontece é o fato de não estarmos sós. De fato, há vida além e dentro do planeta Terra, e grande quantidade de vida. Ao ouvir esse sinal e acompanhá-la até a sua fonte, tudo mudou para mim. Tomei-me uns surfistas do Zuvuia ao aprender como jogar interdimensionalmente. Quando você aprender a cavalgar o Zuvuia, poderá duplicar seu prazer na vida.
e ele não está tão distante assim. Todos conhecemos a viagem nos tapetes mágicos que apareceram nos filmes de 1940 e 1950. Naturalmente, essa imagem nos veio dos contos de fadas árabes. Mas o que é a viagem mágica num tapete voador? É uma metáfora da viagem interdimensional. Da mesma maneira, através do aparecimento do surf nos anos 60 e 70, recebemos uma outra imagem, a de pegar a crista de uma onda de uma dimensão da realidade para a seguinte. O Zuvuia é a onda, e surfar nessa onda é estar na crista dinâmica que conecta a nossa realidade tridimensional física com a realidade da quarta dimensão, a dimensão dos nossos corpos de sonho, de energia ou corpos de luz. Em termos coletivos, portanto, a convergência harmônica foi a subida na crista de uma onda Zuvuia solar galáctica, que naturalmente fez nosso planeta borbulhar em sua esteira. Ao tornar-me um surfista do Zuvuia, comecei a ver o quanto a convergência harmônica me afetou. Seria banal dizer que ela mudou a minha vida, e isso daria a impressão de que eu estou tentando vender-lhe algo ou fazer propaganda em favor de uma novela de televisão. É muito mais correto dizer que a convergência harmônica tornou-se a minha vida. Mas isso só porque a minha vida tornou-se harmonicamente convergida. Durante anos segui minha própria voz, a voz no interior da minha cabeça. Foi assim que obtive aquelas datas misteriosas, 16 e 17 de agosto de 1987. Não foi somente a voz no interior da minha cabeça que segui. Também foi a minha busca perpétua pelos igualmente misteriosos maias. Então ocorreu a convergência harmônica. A voz no interior da minha cabeça tornou-se mais forte. Assumi o comando. E quando assumi o comando, compreendi que eu mesmo me havia transformado num personagem do vasto e terrível épico multidimensional maia. Um conto gigantesco dentro de um conto, uma história galáctica de proporções cósmicas. A voz no interior da minha cabeça acabou por ser o tio Zuvuia, meu duplo dimensional. Vocês veem, para mim, o verdadeiro significado da convergência harmônica foi a chegada do meu duplo dimensional e a união consciente de forças com ele. Suspeito que esse seja o caso de muitos de nós que entramos em contato com os nossos seres convergidos. É desnecessário dizer que estive consciente da presença do meu tio Joe por longo tempo, mas foi necessária a convergência harmônica para pôr o tio Joe em ação. Na verdade, fiquei surpreso quando ele se revelou, mas assim que fez isso, vi a sabedoria da sua sincronização. Afinal, tio Joe Zuvuia é um maia, e os maias são os mestres de picadeiro no grande circo do tempo. Devido à facilidade dos maias com o tempo, as questões de profecia, a precognição e os duplos corpóreos nada mais são do que truques no baralho de cartas interdimensionais dos maias. Nesse baralho, passado e futuro são facilmente introduzidos no presente. Precisamente por esse motivo, desenvolvi um sentimento quase sobrenatural quanto à relação entre a emergência do meu duplo dimensional e a morte do meu filho, e o seu consequente retorno ao grande mistério. Acaso o meu duplo dimensional teria se revelado a mim como um presente ou um sinal para me introduzir na realidade do outro lado? Quando estava organizando tudo o que me havia acontecido após a convergência, acaso o duplo dimensional do meu filho teria sido benignamente ligado a mim, induzindo o tio Joe a anunciar a sua presença com todo o seu jeito de ser? Não há dúvida de que existe alguma conexão misteriosa entre o fato de eu escrever esse livro e a morte do meu filho. A teia cada vez mais ampla da realidade interdimensional abrange facetas da realidade que estão fechadas pelas portas da lógica e da razão.
confrontados com essas enormidades introduzidas sincronística ou cosmicamente, as denominamos de acidentes. Tudo o que podemos fazer é transpor o obstáculo. E saltando, ou eu deveria dizer surfando, exatamente acima de mim mesmo está o tio Joe, sempre ensinando-me a me alegrar e a surfar nas correntes rodopiantes da maré da imaginação. Como resultado da sua insistência para que eu experimente e cresça, esse livro é decididamente um livro diferente do anterior, Fator Maia, de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar, exceto uma. Ambos os livros partem de um ingrediente cósmico e misterioso, o Fator Maia. Digamos por ora que, como ingrediente cósmico, o Fator Maia é o condimento da nossa receita de sincronicidade. É o que nos faz rever nossos déjà vu. É a nossa passagem de volta para o Zuvuia, canal direto da memória que conduz você até o seu próprio duplo dimensional. Trata-se da conexão da memória com algo que você, na verdade, nunca esqueceu. Descobri que ao encontrar e brincar com tio Joe, minha passagem de volta para o Zuvuia de fato dobrou o meu prazer. Tio Joe é tão aventureiro e cosmicamente bem viajado que os surfistas do Zuvuia é apenas o começo do que promete ser uma história sem fim. Mas trata-se de uma história interminável, na qual você, eu e todos os demais, incluindo a Terra, tornam-se os verdadeiros heróis e heroínas. As páginas dessa história são literalmente os dias das nossas vidas. E pelo fato de o tio Joe ser multidimensionalmente constituído, ele é mais esperto do que eu, muito mais esperto, e ao mesmo tempo infinitamente mais prático. O resultado? Esse livro é o seu show. Mas quem é esse tio Joe? É um velhaco cósmico de conversa mole, um surfista dimensional que usa gíria e que monta uma risada para debochar das minhas resistências mais óbvias. Parece que está sempre me ridicularizando. Contudo, trata-se da brincadeira e da zombaria de alguém que me ama e me conhece tão intimamente, tão bem, que pode tomar tais liberalidades. Caso contrário, não estaria fazendo bem o seu trabalho. Suponho que podemos imaginar o tio Joe como o meu eu superior. Mas nesse caso, o meu eu superior, o meu duplo dimensional, está disposto a anular anos de afetação defensiva, a fim de deixar que o menininho que existe em mim venha à tona e brinque. Posso ouvi-lo me interrogando. Ei, José, você precisa realmente daquele PhD atrás do seu nome? O que tio Joe quer, na verdade, não é apenas o menino, mas o coração aberto e vulnerável. Na verdade, já há seriedade demais, sem calor humano nesse mundo. Tio Joe diz: o que há de errado em pregar algumas peças em Deus? Se você estiver realmente sintonizado com seu duplo dimensional, pode pegar tais peças e ainda sair da situação cheirando a rosas. E é claro que o garotinho que existe em mim concorda. Por que não? Como criador de contos e contador de histórias do meu ser mais amplo, que engloba tudo da quarta dimensão, o tio Joe ganha de mim em todas as ocasiões. É a maluquice divertida do Zuvuia que faz isso. Ele sabe exatamente como engatinhar e passar pela rede de esgoto do meu ego e fazer com que as minhas expectativas conceituais caiam diretamente na fossa sanitária das ambições surradas e das atitudes ultrapassadas. Que cara incrível! Mais do que tudo, o tio Joe é um especialista das infinitas virtudes de morar no agora. Esse é o seu lugar, é aí que ele fica. Fique firme na prancha do agora, ele diz. E aquela adorável brisa do mar galáctico o acariciará eternamente. E é verdade.
sempre que ele me ataca de emboscada em uma das minhas escapadas, mais cedo ou mais tarde acabo presente com ele. E gosto disso. Veja você, aprendi com o tio Joe que é da crista da onda do agora que você pode lançar as vistas para qualquer coisa, para tudo. Embora esse trabalho possa muitas vezes parecer um conto de fadas galáctico da busca que há em nosso planeta pela sobrevivência e por uma vida superior, é extremamente sério. Apesar de que algumas pessoas o desprezarão, dizendo que é mera fantasia. Só falo daquilo que acredito e só acredito naquilo que experimentei. Tudo que eu vivi me diz que agora é o momento apropriado para uma ação correta no planeta Terra. Esse é o meu nível de vibração. Tio Joe concorda com o meu nível de vibração. Na verdade, como tenho aprendido, é ele que faz a minha afinação. Nosso planeta está num aperto e, em última análise, só existe um único propósito em abrir o seu coração e despender a sua energia surfando na crista do Zuvuia conosco. Fazer com que todos entremos em ação. Segundo o calendário maia, temos um período de 5 anos para transpor antes de entrarmos na reta de 20 anos que nos separam do lar para essa fase de evolução. Para chegarmos à próxima fase evolucionária, após 2012, temos de criar uma total transformação do mundo. Essa transformação inclui uma revolução de atitudes, uma mudança sem precedentes na história humana. Mudanças dessa natureza extraordinária são um assunto delicado. No momento, essas mudanças somente poderão ser realizadas se as pessoas as entenderem de forma alegre e feliz. Não funcionará, a menos que brinquemos. A importância da mensagem do tio Joe é: o mundo somente mudará quando aceitarmos e brincarmos com a próxima dimensão, a 4ª dimensão. A esse respeito, a visão radical de mundo e a urgência da mensagem dos surfistas de Zuvuia se apoiam no meu trabalho anterior. A aparição do tio Joe separa o meu atual trabalho de todos os que publiquei anteriormente. Somente por esse motivo foi um prazer especial escrever e apresentar os surfistas do Zuvuia. Esse encontro com meu duplo dimensional me afetou profundamente. Ele representa a minha saída de dentro do meu armário. Espero que você seja igualmente afetado e igualmente enredado pelo seu próprio duplo dimensional. Além de levá-lo numa viagem interdimensional, desejo que esse livro faça considerar a sua própria vida e a sua própria morte. Possa o conto que teci com a experiência da minha vida e da morte do meu filho ser uma inspiração para você levar em conta a intensidade dos nossos tempos. E assim que tiver feito isso, desejo que possa mover-se alegremente e divertidamente com a realidade do seu próprio duplo como seu guia. Possam o mistério e a magia maiores, outrora conhecidos no coração de todas as criaturas, surgir outra vez nesse maravilhoso planeta, a nave espacial Terra, em direção ao seu verdadeiro destino. Vamos surfar. José Argüelles, PhD, surfista do Zuvuia. Boulder, Colorado, 10 Aquibal 9 Mac, 19 de abril de 1988.